nos dá a honra aí de fazer a abertura. Não, 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 combinamos e já estava no script, que hoje é tu que puxa. Bom, então, na verdade, a gente se divide aqui, né? Então, dando início ao nosso encontro do mês de abril, né? Hoje, então, dia 23 de abril, queria agradecer, então, a Carol e a Bruna, que são nossas mestrandas ali do nosso programa profissional em gestão de negócios, e que aceitaram, né, vir aqui compartilhar um pouco da experiência delas e um pouco do interesse de pesquisa, né, sendo que em breve elas vão estar defendendo o projeto de pesquisa e o tema que é comum às duas, né, que envolve pessoas e envolve tecnologia, particularmente a IA. Então, queria agradecer, né, de antemão. E a nossa ideia, então, a gente vai sentir no grupo, a Carol inicia aqui a apresentação, depois da apresentação a gente pode brevemente trazer alguns comentários, né? E aí depois a gente passa para a Bruna, para a gente poder aí fazer um encontro bem bacana, né? E bem descontraído aí, para a gente poder gerar insights e conhecimentos aí, compartilhar várias ideias. Agradecer a presença de todos aqui que nos honra aí. Tá gravando, Luiz? Certinho, né? Show. Então tá. Palavra é tua, Bruno. Obrigado. Ah, Carol, perdão. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre IA e vendas B2B especificamente. Acho que é legal trazer um pouco do meu background, assim, para vocês entenderem por que que eu fui para esse tema. Então, eu já fiz um MBA em gestão comercial, trabalho na área de vendas faz bastante tempo, e há 7 anos eu trabalho como mentora de vendas e liderança. Então, meu papel é muito construir operações comerciais, desenhar os processos, treinar a equipe de vendas e, obviamente, agora não se fala em outra coisa que não agentes de IA, né? Todo mundo quer automatizar tudo. E o que eu comecei a ver, né? A área de vendas, ela é muito pragmática. Então, é até difícil encontrar na literatura grandes pesquisas, né, sobre o tema de vendas. Eu pensei, bom, já que eu vou fazer um mestrado, vou aproveitar para juntar as duas coisas. Então, dentro do que eu estou pesquisando, que é IA e a área comercial B2B, eu comecei a pensar assim, bom, o que que já se sabe sobre isso? Né? Então, o que que é premissa, assim, só para estarmos todos na mesma página aqui? Primeiro, já se sabe que a IA amplia a produtividade, gera vantagem competitiva e contribui para o desempenho organizacional. Isso a gente tem, obviamente, mercado comprovando, a gente tem relatórios da McKinsey e outras organizações que já fizeram esse estudo empiricamente, e a gente tem já vários artigos que falam sobre isso. Então, IA, no mundo organizacional como um todo, já se reconhece o valor. Quando a gente olha para a área de vendas, especificamente vendas B2B, já se sabe que são ciclos mais longos e mais complexos. E a gente já tem a IA implementada de ponta a ponta nesse funil. Então, as organizações estão usando IA na parte de pré-vendas para montar mailing, para criar um fluxo de cadência, para classificar os leads por meio do lead scoring, para fazer enriquecimento de CRM, para prospecção automatizada. Então, na parte da pré-vendas, inclusive, que é o topo de funil, é onde mais se tem relatos do uso. Quando a gente vai para a parte de venda, a gente já tem a IA aplicada em transcrição de reuniões, inclusive vários aqui entraram já com IA para isso, montagem de roteiros de reunião, elaboração de propostas de forma automatizada, simulações de objeção, então treinar o teu vendedor para, olha, quando o lead fala tal coisa, como é que você contorna, fazer monitoramento de pipeline e a mesma ideia no pós-venda, né? Então, depois que o cliente virou um cliente efetivamente, como é que você vai nutrindo ele, como é que você faz análise de churn ali nos casos da perda, como é que você reativa aqueles que não compraram ou faz uma oferta de upsell. A gente já tem a IA enviesada aqui dentro desse processo, então isso é muito comum. E o que que eu percebo aí, tanto pelo que eu li, quanto que eu tenho visto assim na prática aqui com os meus clientes, é todo mundo que fala quer implementar IA, começa com essa mentalidade aqui. Não, eu vou botar IA porque eu quero eliminar a tarefa operacional, eu quero liberar tempo dos vendedores. E beleza, isso faz sentido, mas é só a pontinha do iceberg. O que é ótimo, porque tem muita empresa que nem viu o iceberg ainda, né? Então, se a empresa já conseguiu identificar que dá para reduzir essa parte operacional, é maravilhoso. Só que é muito mais profundo que isso, a capacidade que uma IA tem.
E aí entra o conceito da IA generativa, que é o que a gente vê hoje com o ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, que é essa capacidade dela gerar um novo conhecimento. E aí, dentro da inteligência artificial generativa, ela é capaz de aprender não só as tarefas operacionais, mas sim tarefas intelectuais. E aí, todos os conceitos, né, tem várias teorias, várias ideias de como definir o que é uma inteligência artificial. O comparativo é sempre o humano. Então, a IA, ela vai emular, vai simular a inteligência humana. E quando a gente traz para essa perspectiva, mais do que eliminar a tarefa operacional, a IA, ela vai ampliar a capacidade analítica dos vendedores. Então, agora eles não vão mais pensar sozinhos, eles podem consultar toda uma base de ferramentas, podem consultar uma outra opinião e, a partir disso, construir. E aí a literatura vai trazer isso como sendo a inteligência colaborativa. Já tem, inclusive livros que falam sobre isso, que é a cocriação humano-IA. E já se entende que quando os humanos e os sistemas inteligentes cooperam, então agem de maneira complementar, a performance comercial tende a aumentar. Então, aqui a gente está falando muito mais sobre um trabalho em conjunto, não um trabalho de substituição, como é muito temerário aí no mercado corporativo. E aí, dado todo esse contexto, dado isso aqui que já está muito, muito bem posto, né? Comecei a me questionar, tá, mas por onde que as empresas começam? E essa é a grande questão, elas não sabem. Então, o tema do meu trabalho, o grande objetivo, é propor diretrizes para o desenvolvimento de equipes comerciais em empresas B2B a partir da utilização da inteligência artificial. Então, a grande expectativa é que no final eu possa fornecer um guia, um manual, realmente. Começa por aqui, depois vai para essa fase de como é que você implementa esse processo. E o que eu gosto de destacar, né? Falar de IA tem um mar de possibilidades, um mar de coisas que podem ser argumentadas. O meu foco aqui é muito mais em como a área de vendas ela precisa se organizar em processo, em cultura, em capacidade de aprendizagem para que a IA gere resultado. Então, tem todo um viés organizacional que vai casar muito, inclusive, com o tema que a Bruna vai falar na sequência, que é liderança, para que a IA efetivamente seja bem utilizada. E aí, quais são as dúvidas, né, os problemas que eu vejo que as empresas estão tendo nesse processo de falar, de implementar IA ou inteligência artificial? Limitações de infraestrutura, baixa qualidade de dados, nível de letramento digital das equipes de vendas é baixíssimo, falta de capacitação técnica, dificuldade cultural de integrar tecnologia e trabalho das equipes comerciais e ausência de uma sistemática organizacional. O que quer dizer isso? Você tem um time de venda lá com seus 10 vendedores, por exemplo. Uns 3 até usam IA, mas cada um do seu jeito, sem regra, outros nem sabem que existe, outros já ouviram falar. Você não tem uma ótica organizacional, né? Algo que é institucionalizado e a partir daí repassado como política para a empresa. E tem N outros desafios, esses 6 foram os que eu mais vi aparecerem nos artigos que eu estudei. E o que me chamou muita atenção? Se a gente olha para esses 6, apenas 2 são de caráter mais técnico, que é a infraestrutura e a questão dos dados. Os demais, todos têm a ver com o quê? Competência humana. Como que é a capacidade do vendedor ou do gestor comercial para conseguir efetivamente implementar? E isso nos leva para um conceito que a academia chama de paradoxo da automação-aumentação, que é o quê? Essa tensão entre automatizar tarefas e aí substituir um humano ou aumentar a capacidade desse humano para usar a ferramenta. Então você precisa fazer uma análise muito criteriosa, né? O que dentro desse meu processo de vendas eu vou substituir e sabendo que vendas depende do fator humano, o humano relacional, ele faz muita diferença na venda, é um ativo, como é que eu capacito ele para que ele colabore com essa IA e aí agregue o valor que eu vou estar entregando na ponta? Então, esse paradoxo ele é um conceito muito importante para a gente estudar dentro desse cenário. E o que eu vejo, em linhas gerais, né? Óbvio que a tecnologia, todo o background ali de desenvolvimento é mega importante, mas a efetividade tem muito menos a ver com a tecnologia em si e muito mais com a capacidade do ser humano de incorporar a IA. Então, todos os artigos, tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou estudando aponta muito para esse caminho. Sim, você tem que ter uma infraestrutura muito boa, mas de nada adianta você ter a melhor ferramenta e não ter uma cultura que te permita implementar e ela ser usada. Tá? E aí, dentro disso, qual que é o papel, então, do líder comercial, né? Ele precisa muito mostrar o porquê e o como que a tecnologia vai ajudar e não substituir
o vendedor. Ele precisa, número 2, redefinir as competências essenciais. E aí a riqueza disso, né? A gente não está falando do selo aqui da área de vendas. Isso vai impactar lá o RH. Como é que o RH vai abrir uma vaga, vai anunciar uma vaga? Que competências ele vai ter que olhar nesse vendedor? Que aqui entra uma capacidade muito forte de aprender a aprender, né? Não é todo mundo que domina o uso de IA. Mas quais são as competências que eu vou precisar que esse profissional tenha para que quando ele entrar na minha organização, ele se adeque à ferramenta e consiga usar ela de forma efetiva? Então, o gestor comercial ele vai ter que adotar um papel muito educador, né? Ele vai precisar recriar processos de aprendizagem para se adaptar a esse novo paradigma que é do trabalho híbrido, que é da cocriação. E então, resumindo, né, a grande questão é que só disponibilizar a ferramenta não garante a criação de valor. Porque quais são os gaps que a gente tem hoje? Processo de aprendizado. Então, como eu ensino o vendedor a usar IA? E ausência da sistemática de trabalho. Eu não posso só ensinar o vendedor X a usar. Eu preciso ter um modelo que a minha área comercial usa essa tecnologia. E se são dois recursos que dependem de um fator humano, não adianta eu ter a ferramenta mais avançada, porque não vai ser efetivo. E aí, esse é um erro, assim, agora saindo um pouco da parte da academia, indo porque eu tenho visto, assim, no dia a dia, né? Às vezes as empresas são muito preocupadas, já, qual é a melhor plataforma? A gente, né, dá um Google aí, ferramenta de IA para vendas, tem várias. Ah, vou buscar por preço, vou buscar qual que é a mais moderna. Não é por aí que começa. De nada adianta estar preocupado com a ferramenta sem antes fazer um redesenho do fluxo de processo. Porque vamos lá, qual é a lógica básica de funcionamento da IA, né? É você dar comandos. Ó, agente de IA, quando acontecer tal situação, faça isso. Se acontecer isso, vá para esse caminho. Ó, quando um cliente ele falar tal coisa, nossa postura enquanto empresa é essa. Para programar o agente, tu tem que ter processo. Qual é o problema antes da tecnologia? As empresas não têm processo, muito menos a área de vendas, que é muito conhecida por fazer as coisas muito no feeling, né? Então, o primeiro passo é, eu tenho um fluxo de processo da área de vendas bem desenhado? E mais, não só da área de vendas, mas da interface da área de vendas com as áreas de apoio? Como é que eu vou receber isso do marketing depois que vendeu? Como é que eu vou conectar com a área financeira e com a área de processos, produtos, pós-venda no geral? Então, o gargalo, na verdade, é antes da tecnologia. É a ausência de clareza de fluxo organizacional. Número 2, não adianta implementar IA sem criar um padrão para o setor de vendas usar. Então, o gestor ele vai precisar ter essa clareza muito grande de como vamos utilizar a IA no nosso departamento. O que vai ser co-criado, o que vai depender só do vendedor, o que vai depender só da IA. Que é uma alocação de papéis, né? Quase como a gente olhar a IA dentro de um organograma. E item 3, criar um plano de desenvolvimento de competências que reforce as capacidades humanas ao invés de apenas substituí-las. Então, a premissa é, nós não vamos demitir tudo que é vendedor. O vendedor vai continuar tendo a pessoa. Como é que eu preparo ela? Então, é isso que muda nesse novo jogo, né? E aí, dado todo esse cenário, quais são algumas questões aí que eu pretendo estudar? Uma delas é o aspecto intrínseco da inteligência artificial generativa. Então, qual que é a lógica de uma IA? Você coloca inputs, você coloca comandos, você coloca dados, há um mecanismo de processamento e aí ela te gera o output. Dentro do input, eu quero estudar quais são os mecanismos de coleta de dados que essas empresas têm hoje. Então, com o que elas estão alimentando a IA, qual é a base de conhecimento, o que é fornecido como embasamento para treinar esse agente. 2, qual é o nível de conhecimento sobre elaboração de prompt? O prompt é o comando que a gente dá ali para a IA. Não adianta você ter uma baita ferramenta e teu vendedor pesquisar na IA tal qual pesquisaria no Google. É outra lógica, é outra sistemática. A gente não pode ser tão raso. Mas beleza, qual é então a diretriz? Como que a empresa vai treinar esse vendedor para isso ser possível? E, ao meu ver, o item 3, que é um dos mais fundamentais, que é quando a gente fala de machine learning, né, que é a capacidade de aprendizagem da máquina, tem N formas de fazer isso. Uma dessas formas é o aprendizado por reforço, que consiste no quê? Tentativa e erro. Então, eu vou colocar um prompt, a IA vai rodar, eu vou entender que ela não vai gerar o meu melhor output, vou retreinar ela em cima disso e ela vai conseguindo ali aprender. Isso demanda o quê? Tempo e erro.
A companhia vai dar espaço para que isso aconteça? O quanto essa empresa está aberta para permitir o erro? Por quanto tempo ela vai esperar até que a IA gere efetivamente o retorno para a área comercial? E aqui também destaco, né, trazendo a discussão para uma aplicação prática, eu estou em um cliente meu implementando uma inteligência artificial e eu estou passando exatamente por isso aqui. Fechou um mês da primeira implantação, teste, 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 e aí a gente já começa a ver a questão cultural. Então, tu vê alguns funcionários falando, não sei se isso vai dar muito certo. Mas será que é isso mesmo? Um dos gestores já começando a questionar, né? Mas é normal dar tão errado assim? Porque é isso, você vai treinar, você vai ter que ajustar o agente. Então, eu quero estudar como é que as organizações têm lidado com essa questão. E depois, olhando para a parte do output, qual é o critério para definir a qualidade do que saiu? Quem é que supervisiona isso? Então, beleza, a IA falou um monte de coisa lá, é estimulado que a gente pegue isso que ela gerou e já use, ou vai haver uma lapidação do próprio vendedor ou do gestor após essa entrega? E aí vai entrar um conceito também que é bem importante, que é o desenvolvimento do discernimento situacional. É a capacidade de reconhecer em quais contextos esse vendedor pode confiar plenamente no output gerado, e em quais ele tem que exercer o próprio julgamento. Para isso tem que ter diretriz. Então, quais são os critérios? O que que eu vou olhar? Um segundo ponto que eu vou estudar aqui são os fatores críticos de implementação. Além dos que eu já comentei ali daqueles 6 pontos inicialmente, trago outros 2 aqui, que é a crença negativa, que aí pode ser explícita ou velada. Eu dei o exemplo ali, né? Graças a Deus no cliente que eu tô, eles é uma crença explícita, então eles estão me falando o que que não tá legal, o que que tem que ajustar. Então eu sei da resistência, mais fácil de trabalhar, mas pode ter a velada, que é aquele vendedor que vai dizer sim, claro, vamos utilizar. Chega na ponta, ele não usa. Chega na ponta, ele não revisita o que que é combinado. Tu pode ter todo o processo desenhado, a melhor ferramenta, mas se o vendedor não acreditar naquilo, não vai funcionar. E o segundo ponto também que eu mapeei aqui é a questão do tecnoestresse, né? O tecnoestresse relacionado ao trabalho. Vai surgir, né? Eu estou vendo alguns estudos falar sobre essa tendência, que é uma preocupação de o que que eu posso e o que que eu não posso colocar na IA. Será que eu estou colocando dados sensíveis da empresa em jogo? Eu poderia fazer isso? Eu não posso? E aí isso gera uma certa ansiedade, uma certa tensão no trabalho também, né? Então é importante isso ser estudado na hora de implementar. E como muito do que eu falei tem a ver com a capacidade de aprendizado, eu quero estudar também a andragogia aplicada às equipes comerciais. Então, a andragogia é a lógica do ensino para adultos, né? Um adulto, ele aprende diferente do que o formato que uma criança aprende. Então, aqui na tela tem os 6 pilares da andragogia, e fazendo uma síntese, até porque eu sei que meu tempo tá se acabando aí, o que que é a lógica? Um adulto, ele precisa entender por que que eu tô aprendendo isso? O que que isso vai me agregar? Tá, como é que eu uso tudo que eu já sei, toda a minha bagagem e aplico nisso aqui? Então, o gestor comercial ele vai ter que ter uma competência muito grande de desenvolver a equipe. E essa questão da andragogia nos leva a esse ciclo aqui. Então, começa-se com um questionamento de como é que eu preparo a equipe para usar IA, e aí depois que essa equipe está usando IA, como é que eu posso treinar a própria IA para que ela continue treinando a equipe? E, de novo, a gente vê a aplicação da cocriação. Então, você vai criar um ciclo virtuoso de aprendizagem e de melhoria contínua. Então, o desafio do gestor ele é duplo, como papel de educador, né? Ele tem que educar a própria equipe e educar a ferramenta para que ela entregue o que precisa entregar. Então, para fazer um fechamento, né, o que eu tenho percebido que as empresas do futuro, né, a grande questão de quem vai ficar para trás, quem vai avançar, não é mais se tem ou não tem IA, é a empresa, o setor comercial está preparado e está contratando gente que sabe pensar com a IA? Tem a estrutura para isso? Não só a ferramenta pela ferramenta. Então, até aqui, né, de tudo que eu estudei, eu estou nessa fase teórica, lendo bastante artigo, pesquisando bastante. Agora eu vou para, passando na banca, né? Tudo ali sendo aprovado, eu vou para minha fase de pesquisa, onde eu vou fazer entrevista com empresas B2B de serviço que já usam a IA há pelo menos 6 meses, onde eu quero estudar a visão do gestor, a visão da equipe, e para além dessas empresas, eu quero entrevistar alguns especialistas também. Então, gente que já está implementando IA, identificando todos esses desafios para poder ter uma visão externa. E com isso, encerro a minha fala.
fazendo um pedido de ajuda. Se você conhece uma empresa B2B de serviço que usa IA e puder compartilhar comigo, esse QR Code é do meu WhatsApp, vai ser ótimo, já vai me ajudar no futuro a entrar em contato. E é isso, gente. Espero que possa ter trazido algumas novas ideias aí que tenha sido relevante. Muito obrigada. Parabéns, Carol. Muito bom. Ótima apresentação aí, obrigado. Pode parar de compartilhar. Vou aproveitar que, assim, entre uma apresentação e outra, antes que a gente aproveite, assim, quem puder abrir a câmera, de repente, para a gente já fazer uma foto do grupo. Quem quiser e puder abrir a câmera, a gente já faz uma foto aí do grupo. Ótimo. Ó, que bom ver os rostinhos aí. Bruna? Bruna já deve ter tirado todas as fotos aí. Oi. Eu não consegui Não, a fazer o Bruna, print. desculpa, nossa Ah, bolsista, a Bruna Ah, Pedrotti. é. Perdão, Tem outra, Bruna. tem duas Brunas. Legal. Eu Bom, tô pelo celular, daí eu não sei se aparece todo Luiz também, se mundo. puder fazer uns prints aí, Leandro. Beleza. Bom, então vamos, acho que, Patrícia, podemos abrir aqui para umas perguntas rápidas, comentários, né? Eu vou fazer primeiro comentário, assim, e abro, assim, para a gente também não avançar tanto e dar um tempo para a Bruna apresentar e depois a gente comenta dois trabalhos juntos, né? Então, quem quiser fazer algum comentário pode levantar a mão. Eu acho que o trabalho tá interessante, eu acho que tem um bom potencial e a minha pergunta é mais no que tange ao método, Carol. Você quer olhar a, as empresas, analisar os casos ou analisar a opinião ou a fala, né? A unidade de análise sua seria as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto para definir, tu pensar. Não precisa responder agora, mas isso aí é importante estar tá claro no teu método, né? Eu sei que de repente ter acesso a essas pessoas, eu acho que não é tão fácil, né? Mas eu acho que é interessante. É só uma coisa para deixar claro. Na banca você vai poder refinar isso melhor, mas é o que me veio à mente aqui nesse momento. Então, Patrícia, depois Marcos. Passa para o Marcos primeiro. Vamos prestigiar aí quem está no grupo. Marcos. Marcos, se apresenta, mutado. nem todo Tá, mundo te conhece, tá, Marcos? Ah, tá. Oi, Patrícia, imagina, pode você, mas enfim, bom, deixa eu ser mais rápido aqui. Desculpa, eu não entendi, professor, você falou, deu uma cortada que eu me perdi ali. Se pudesse apresentar rapidinho. Ah, tá. Eu sou doutorando, eu sou orientado do professor Freitas, estou fazendo administração lá. Então, fiz mestrado também no Mackenzie e eu trabalho com vendas, sei lá, uns 25 anos, tem cabelo branco já. Eu trabalho na AWS, né, a divisão de nuvem da Amazon, e aí esse negócio de IA todo dia meu pão quente, né? Eu não aguento mais falar de IA. Mas assim, só um ponto, Caroline, talvez você já esteja vendo isso, eu não sei, é o que eu estou pensando, tá? Olhando mais da minha experiência, o meu trabalho tem a ver e não tem a ver com o que você está fazendo. A minha parte não tem essa parte de IA, tem mais uma parte de liderança de vendas, empresas de tecnologia de venda complexa. O que eu vejo é o seguinte, tem uma espécie de curva, não sei se a palavra é curva, mas é nível de adoção de AI dependendo do tipo de venda B2B que você faz. Exemplo, quando você faz uma venda B2B, que a gente chama de cauda longa, que é curto o cara, sei lá, o vendedor atende 200 clientes, né? Ele 200 clientes, é uma venda de curto prazo, né? Rapidamente você faz a venda. Eu vejo a IA muito mais no processo mesmo, né? Você vê de forma bem visível mesmo. Exemplo, o CRM do cara está automatizado. Imagina que um prospect manda um e-mail, a gente analisa o e-mail, já responde, já avisa o vendedor, né? E aí é muito bom, porque o cara ganha escala. E aí, com todos os problemas que você falou, tem que ter processo para adotar isso, não basta, né, a IA.
E aí você tem outros, assim, conforme os níveis vão mudando, então assim, putz, esse nível B2B mais, a palavra não é baixo, é outro tipo, esse nível, como eu te falei, mais cauda longa, muito cliente, ciclo de venda muito mais rápido, você tem um grau de adoção de AI em um determinado tipo de processo. Quando você fala, por exemplo, do que a gente chama de venda enterprise, onde, vou dar um exemplo, no meu caso, né, eu tenho 3 clientes, né, e se eu responder via IA em um e-mail, o cara vai me matar. Eu gasto milhões com você, só que me falta agora você fazer isso, né? A IA, ela tá muito mais como meu advisor, né? Ela tá menos do processo. Você enxerga ela menos visual, mas ela tá lá, né? Exemplo. Quando eu acordo, eu tenho um agente meu que vê meus e-mails. Ele vê, putz, tem algum assunto crítico, algum problema? Ele olha meu CRM. Ele olha, por exemplo, o movimento dos meus clientes ao longo do dia de ontem, do ponto de vista técnico, porque eu tenho KPIs dele aqui dentro, né? Putz, uma vez por ano eu tenho que fazer um account plan de 10 páginas para mostrar como é que eu vou tratar a minha conta, como é que eu vou desenvolver ela. Esse account plan, ele tem uma EA por trás dele que analisa, putz, você devia estar falando desse tema com esse cliente, baseado no que você está me falando e tudo mais. Enfim, tudo que eu hoje estou fazendo tem AI, mas ele é mais um AI advisor. Assim, é só esse ponto que eu ia deixar para você, né? Não sei se você está vendo isso, mas assim, você Talvez tem níveis de especificar mais, né? adoção e tipos de adoção de AI baseado no tipo de venda B2B que você faz, né? Então, assim, eu não sei qual tipo de venda que você está mirando. Se você está mirando todas, é um range bem grande, aí você vai ter que, às vezes, talvez, tocar nesses assuntos. Agora, se você está focando num tipo de venda, é um tipo de adoção de AI. Não sei se fiquei claro, só para... Ficou assim, obrigada. Já tem aí um potencial entrevistada. Depois eu passo o contato do Ele já Marcos aí. estava na minha lista, eu já tinha visto ele falar outra vez. Obrigada. Show. Patrícia. Não, assim, Carol, primeiro parabenizar, que bacana ter esse tema no grupo, né? Puxando aqui pela nossa lógica de discussão de pessoas. Eu acho que é super atual e super a ver. Eu tenho um comentário, né? Assim, que eu lembrei te escutando. Eu trabalho desenvolvendo uma liderança da área de compras, né? Uma área bem multinacional de compras, e hoje o tema que ele me traz foi: eu estou com um problema com uma compradora, que é ótima, excelente, mas ela é péssima na comunicação de e-mails, né? E isso já fez eu perder uma funcionária um tempo atrás, porque botou a perder um negócio importante para a empresa, e agora o que que eu faço? E eu perguntei para ele, tá, mas não ocorre de vocês usarem algum prompt, já deixar isso estruturado na área de trabalho para que ela lapide, já que é uma questão de não lapidação escrita, né? Me parece tão simples. E por que que eu chego no teu trabalho? Porque ele disse, pois é, a gente usa IA para um monte de coisa, mas a gente não pensou isso. Então, eu acho, Carol, que assim como o Marcos colocou, tem um fator importante no teu trabalho, né? Isso com certeza vai aparecer, que é problematizar como isso passa a compor a formação e o desenvolvimento de lideranças, né? E para isso tem que estar alinhado à cultura, né? Muitas vezes, tu trouxe isso na introdução do teu trabalho, mas eu só queria reforçar e destacar que eu acho que tu tem um braço importante aí, que é como a empresa comunica isso e traz isso como um fator de desenvolvimento e de capacitação para suas lideranças, né? Além das políticas. E aí, a outra questão que eu fiquei bem curiosa com o teu trabalho, achei bacana tu trabalhar com o conceito de andragogia, e quais são os principais autores que tu está trabalhando, porque esse é um conceito que ele ficou silenciado há muito tempo, então não sei se teve novidades aí, né? Tá, nomes específicos eu confesso que eu ainda não cheguei nesse ponto de gravar. Tá. Mas eu tô validando ali com o Milan. Por hora, eu sei que eu peguei o criador da teoria, que é de 1970, se eu não me engano, né? Agora me fugiu. Eu acho que é 70, a 70. gente tem um livro que ele é bem, pelo menos no Brasil, assim, foi bem divulgado, né? Mas por isso que eu estou colocando, acho que teve um boom de discussão de andragogia, estou vendo a Aham. Clarissa fazer assim, que é da minha época, né? E depois é um conceito que me parece cedeu lugar para outras interpretações. Então, acho, por um lado, acho muito legal se tu conseguir retomar, Tá. qualificando e trazendo fontes recentes. Por outro lado, eu só faço um comentário de alerta, assim, cuida para ver se tu não está utilizando um conceito que eventualmente
teve reformulações ou Perfeito. mesmo avanços. Parabéns, muito bom. Obrigada. Beleza. Bruna, vamos então para a tua apresentação. Agora a Bruna Pacheco. Vamos Temos lá. duas Brunas. E aí É. depois a gente retoma aí a discussão integrada dos dois. Partilhando aqui. Não sei se vocês já estão vendo a tela. Estamos vendo, tá então tá bem. contigo. Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né, Freitas, Patrícia, e que legal estar dividindo esse espaço com a Carol também, né? Fiquei bem feliz. Inclusive, daqui com certeza já vão sair bons frutos, né, dessas discussões, inclusive, que a gente teve em conjunto. Bom, o tema da minha fala hoje é liderança na era da IA, apesar de o tema do meu trabalho, eu vou mostrar aqui na frente, um pouquinho diferente, né? O meu foco não é só IA, mas com certeza abarca também. E aí, como a proposta era vincular a prática com a pesquisa, né, da dissertação, então a fala é um pouco mais ampla também, nesse sentido. E pelo que eu e a Carol compartilhamos, acho que vai ter bastante coisa aqui que vai se complementar de uma forma interessante, com pontos de vista diferentes. E aí, a provocação que eu trouxe já no início, né, é justamente o que muda, né, quando a transformação digital, que aí sim é o tema da minha dissertação, deixa de ser projeto e vira um contexto. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, hoje eu sou gestora de operações e já em primeira mão anunciando que em breve estarei com a minha empresa própria e também novidades. Atuo, né, e venho atuando sempre nessa interseção entre processos e pessoas, e mais recentemente também cultura, liderança. E com isso começou a despertar esse interesse de entender na prática, inclusive por ter atuado bastante tempo numa empresa de tecnologia, não apenas o como a tecnologia tem impactado, ou como os líderes podem conduzir melhor os processos tecnológicos, mas o contrário, como essa transformação digital vem influenciando no processo de liderança, na relação entre as pessoas e no contexto mesmo de gestão de pessoas como um todo. Então, a gente sabe que hoje, né, a transformação digital não é mais uma tendência, já é um ambiente, e hoje, né, nós temos aí um cenário que está marcado por essa inteligência artificial integrada à rotina, como nós falamos, uma automação crescente de processos, questões como trabalho híbrido, remoto, decisões em tempo real, cada vez menos tempo para discutir e chegar, né, em decisões, esse excesso de informação, velocidade, uma pressão constante por inovação e equipes cada vez mais exigentes e menos tolerantes no modelo tradicional. Contudo, né, até trouxe aqui um dado do relatório, né, Future of Jobs, né, o futuro do trabalho, do Fórum Econômico, que traz que 44%, né, das competências mudaram, né, nos últimos 5 anos, e que as habilidades mais críticas passaram a ser justamente pensamento analítico, resiliência, liderança, influência social e aprendizagem contínua, que são competências essencialmente humanas. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo que existe um advento, né, da questão tecnológica, digital e da IA, também vem crescendo essa necessidade por competências humanas. E aí a gente chega nessa questão que motivou muito o meu problema de pesquisa, que é a questão não é a tecnologia em si, mas a capacidade de liderança. E mesmo com muitos investimentos em transformação digital, né, a gente vem enfrentando em muitas organizações essa queda de confiança na liderança, muito líder, que isso sempre teve, né, promovido por competência técnica, mas inclusive hoje questões técnicas não são necessariamente tecnológicas, né? A questão de engajamento, e aí trazendo da prática, eu tenho ouvido muito, né, de líderes, o quanto o engajamento tem sido um desafio muito grande, retenção, excesso de controle, pouca autonomia e bastante insegurança e desgaste emocional nas equipes. A gente também percebe o quanto os índices de burnout vêm crescendo nos últimos tempos. Com todo esse contexto, né, surge aí então o tema da minha pesquisa, né, o Freitas é o meu orientador, que é justamente, né, construindo essas pontes digitais, né, então como competências e práticas de liderança, falar, né, dessas competências e práticas de liderança para a gestão de equipes em contexto de transformação digital. Eu encontrei muitos artigos falando em como preparar, né, lá no comecinho,
como preparar líderes para promoverem a transformação digital nas empresas, mas esse não é o meu foco de trabalho, como eu falei, é justamente o contrário, que é entender, né, como a liderança vai atuar agora no contexto da transformação digital, que é uma outra lógica. Então, como problema de pesquisa, né, justamente entender como os líderes desenvolvem e aplicam essas competências e práticas na gestão de equipes em contexto organizacional caracterizado pela transformação digital. O objetivo geral é compreender como isso funciona e a entrega aplicada, a ideia no final a gente ter ali, né, um framework gerencial, enfim, integrando essa visão e aí podendo colaborar, inclusive, nesse desenvolvimento de lideranças, né, em soluções mais práticas para os líderes que estão nesse contexto, têm um ferramental para o trabalho. E aí, na questão de método, até aqui a gente discutiu, né, eu e Freitas, de já trazer algumas opções, porque como ainda não qualifiquei, né, estamos nessa fase de discussão, até seria interessante ouvir depois, né, algumas opiniões e sugestões, mas vai ser uma pesquisa quali, né, exploratória, mas tem 3 caminhos, assim, que estamos pensando, né? Ou um estudo de caso aqui no Brasil e um na França, aproveitando essa conexão com Poitiers, e aí pensando também em entender questões culturais, porque estando lá agora em janeiro me chamou muito a atenção o quanto estamos muito evoluídos e eles ainda estão aí, né, com não tão integrados talvez a tecnologia quanto nós. Uma pesquisa quali com especialistas ou uma coleta quali com líderes e liderados. Enfim, aqui mais para até ouvir a colaboração de vocês. Acho que um ponto principal, né, daí entrando na inteligência artificial, que está embarcado na transformação digital, é que ela não substitui líderes, mas ela redefine o que esperamos deles. E aqui o tema, né, desse encontro de hoje. O que muda, né, na liderança com a questão da a liderança na era digital, né, que é um conceito que veio se construindo e transformando aí ao longo dos anos, a partir dos anos 2000, mas é que antes a gente vinha, né, de uma liderança muito mais focada em controle, centralização, supervisão presencial, previsibilidade e estabilidade, e hoje a gente trabalha muito mais com confiança, autonomia, influência distribuída, ambiguidade e adaptabilidade. E apesar de algumas competências estarem mudando e ainda mais com a IA, a gente sabe que outras não mudam. E acho que isso é importante de reforçar também quando a gente fala de liderança. Então, questões como a visão estratégica, inteligência emocional, fluência digital e segurança psicológica são, né, competências que o líder também precisa manter na sua prática e que o ambiente digital pode exigir essas novas capacidades, mas ainda assim tem questões que são inerentes à liderança que não mudam. E aí, com isso, surgem alguns paradoxos, né, dessa liderança na era digital, que a gente acaba discutindo, né, tanto na prática quanto na teoria, nas pesquisas, né? Hoje, e aqui vem muito também algumas dessas reflexões de vivências minhas como líder ou de ouvir outros líderes, né, nas organizações. Hoje, né, esse paradoxo é justamente o quanto a gente pode acelerar, mas o quanto a gente tem que fazer isso sem adoecer as pessoas, né? Dar essa autonomia cada vez maior, mas sem perder a direção. Utilizar a IA, mas sem desumanizar as relações. Cobrar resultado, mas não destruir a confiança entre as pessoas nessa forma de cobrar resultados. E inovar sem perder a cultura. Então, aqui, talvez até para quem também líderes que estão na prática e não tem tanto o acesso a esses conceitos, a essas teorias, a essas competências, fica ainda mais confuso e ambíguo, né, para entender como fazer tudo isso em meio, né, a tantas coisas novas surgindo com tanta rapidez e também de forma, muitas vezes, faladas de forma muito superficial, né? Então, o quanto é importante, né, o tema a gente trazer aqui também por isso, porque a gente percebe que já tem bastante coisa sobre, mas isso talvez não esteja chegando ainda na ponta, na prática das empresas com maior profundidade, e esse também acaba sendo, né, o nosso papel de difundir, de divulgar e do quanto isso acaba sendo importante para o contexto das organizações, né?
E aí, muito em linha com o que a Carol trouxe, inclusive, né? A gente vê que a IA ela assume essa parte importante do trabalho operacional, analítico, preditivo. A gente consegue tornar processos mais rápidos, né? Decisões mais orientadas por dados, mas quanto maior a automação, a gente também percebe que maior se torna a necessidade de uma liderança humana qualificada. Então, em resumo, né, a IA, ela colabora, né, acelerando análises, melhorando a produtividade, e reduzindo esse peso operacional, mas ela não substitui a confiança, né? Ela não substitui o senso de pertencimento, não substitui aspectos culturais, confiança, o vínculo desse líder com o liderado, questões como segurança psicológica ou até mesmo a presença da liderança. E acho que aqui que é o grande ponto para a gente discutir, né? Que a IA acelera esses processos, mas é a liderança justamente que sustenta as pessoas que estão à frente disso tudo. E aí eu achei bem interessante um artigo, até posso compartilhar ali no grupo depois, de 2025, que traz esse conceito, né, da liderança transformacional potencializada pela IA, né, e do quanto o líder, né, que utiliza a tecnologia como apoio para decisões mais inteligentes, continua sendo responsável por sustentar relações, direcionamento e desenvolvimento das equipes, né? Então, a gente vê que, na verdade, a IA está também trazendo, né, uma forma de apoiar as lideranças nesse processo. E aí ele traz também essa questão do AI Learning Self-Efficacy, no caso, que é a importância da confiança para aprender e usar a IA no trabalho. Então, quando o líder, né, aqui um estudo feito com 511 líderes nesse artigo traz, né, que quando o líder consegue gerar clareza, reduzir a insegurança, oferecer suporte, estimular a aprendizagem e criar a questão da segurança psicológica, o resultado é mais adaptação e menos exaustão emocional pelo uso da IA. Então, foi feita essa pesquisa, né, com 511 profissionais de tecnologia, que mostram que a IA, com a liderança transformacional, na verdade, tem um potencial de reduzir significativamente o burnout. Então, evitando, inclusive, o tecnoestresse, que é outro tema que a Carol trouxe também, que é essa doença, né, que tem sido gerada pela adaptação, né, de lidar com novas tecnologias, o excesso de informação, excesso de conectividade, né? E aí, o que é interessante ao analisar tudo isso? Que ao mesmo tempo que nós estamos discutindo ali na ponta do iceberg, né, em questões de liderança, o quanto tem surgido desafios por conta disso, né, paradoxos, e entender como lidar com esse contexto sem gerar essa desconexão, sem gerar uma perda de cultura, de conexão com a liderança, o quanto esse líder também está sendo desafiado, né, a aprender a usar, né, a IA e conduzir equipes com isso. Tem também um outro lado que talvez a gente possa explorar mais, que é o quanto, na verdade, a IA, em conjunto com a liderança transformacional, pode, né, na verdade, ser uma forma de combater esses desafios que têm surgido, como burnout, tecnoestresse, entre outros. Então, a ideia, né, dessa apresentação, além de falar um pouco do meu trabalho, né, que é um pouco mais amplo do que somente a IA, mas a IA vai entrar dentro dessas competências, dessas práticas, etc., né? Mas é falar o quanto essa liderança contemporânea exige hoje essa atuação híbrida, né? Então, conseguir ter essa precisão analítica para dialogar com as máquinas, com os agentes e com toda essa estrutura, e ao mesmo tempo a sensibilidade humana para conduzir as pessoas e os desafios que surgem a partir de enxergar aí potenciais e novas oportunidades nesse contexto. Também deixo os meus contatos aqui, agradeço vocês, viu, Freitas, deu tempo? Ficou dentro do tempo. Mas a ideia é abrir também para discussão e a gente conseguir falar um pouquinho mais desses aspectos que com certeza não se esgotam aqui, né? Mas acho que é compartilhar um pouco do que a gente vem
pesquisando, entendendo, e com certeza ali na frente talvez seja o caso de trazer resultados dessas pesquisas que ainda estão, né, prestes a qualificar, e entendo que na qualificação vai vir também bastante contribuição importante para afinar elas, mas é um bom momento já poder falar sobre isso aqui com vocês. Exatamente, a ideia era essa, né? Ter esse checkpoint, assim, nesse momento. Sei que os projetos ainda estão em refinamento, né? Mas eu acho que só de vocês pararem, montar a apresentação, pensar nisso, ouvir, né, as observações, eu acho que é gratificante. Então, obrigado, Bruna. Obrigado mesmo. Novamente, então, a gente abre aqui para primeiro falar do trabalho da Bruna em particular, depois a gente comenta em geral aí. Quem gostaria de comentar, dúvidas, questões? O projeto está em qualificação ainda? Cadê? Ainda não foi qualificado. Ainda não foi qualificado, ainda está na fase anterior, tá? Assim, não sei, estou pensando um pouco alto, né? Esse tema é um tema, inclusive no meu trabalho tem a parte forte de liderança, mas eu tenho focado pouco o IA, né? Eu confesso que é muito importante talvez no trabalho, e aí, enfim, você tem o Freitas aí, a Patrícia que orienta melhor bem melhor do que eu, mas assim, é tentar escolher um foco bem específico desse tema. Porque na prática, assim, é engraçado, mas assim, no meu caso, você tem que ver, assim, existem várias bolhas no mundo, vários tipos de liderança, vários tipos de líderes. Eu ainda não consegui enxergar tanto impacto da AI na minha relação com o meu líder e liderado. É estranho falar isso, né? Eu tenho mais essa coisa da produtividade, da troca e tudo mais. A única coisa que eu tenho visto mais, e aí não é no meu caso, é em outros casos, é a incerteza e como o líder vem lidando com essas incertezas causadas pela AI, né? Isso tem gerado muito estresse, né? Você tem a visão da empresa, não, a gente quer colocar IA para fazer mais com menos, e você tem e a galera ouvindo isso como você quer tirar meu emprego, né? Então, assim, enfim, a minha sugestão é escolher bem talvez onde você vai mirar, né? Para não ser muito abrangente. Vou deixar para falar mais à frente aí. Eu estou enviesado na pesquisa. Eu vou fazer um comentário, então. Acho que a Clarissa vai falar. Fala, Clarissa. Não, Ela está sem escreveu, olha. microfone. Então, vou ler ali o que ela escreveu. Pode ler, Patrícia, para a gente? Por favor. Ah, tá. Ela vai escrever aqui. Enquanto a Clarice escreve, Bruna, um tema super relevante, e eu acho que a questão que eu trazia para a Carol, de certa forma, respinga em ti, né? Acho que tu pode contribuir trazendo aí direcionadores para como capacitar, então, lideranças diante desta era IA. Eu concordo plenamente com o Marcos, né? Eu acho que, e é natural, tu ainda nem qualificou, dá para ajustar melhor essa lente, esse foco, e o ponto que eu ia trazer para reflexão, ele vai nessa linha também. Aliás, é uma fala muito recorrente minha quando eu estou em bancas, eu já vou adiantar aqui, né? Quando a gente lê líderes na era da IA, né, lideranças na era da IA, a pergunta é: qual nível de liderança nós estamos sinalizando, né? Eu acho que esse é um detalhe gigante e frequentemente negligenciado. Eu acho que o primeiro recorte de contexto que é preciso dar é posicionar, se tu está te dirigindo aí a líderes que estão na operação, diretamente orientando trabalho de equipes, né? Sei que a Ana está por aqui, a Ana Helena, né? Então, vou usar aqui o recurso do pipeline para ilustrar uma coisa, está ali no pipeline 2, né? Outra coisa é tu ocupar uma posição estratégica onde tu está pensando e definindo políticas para a adoção da IA, né, no mapeamento ou no desenvolvimento de competências de liderança. Então, essa seria a minha contribuição de reflexão, assim, né, de que liderança tu fala, e, e aí talvez seja uma boa dica para aquilo que o Marcos já te sinalizou, dar um pouco mais de foco nesse caminho. Indo nessa tua linha, Patrícia, o que me bate a ouvir. Oi,
O que me Ai, bate bom ao te ver aqui. ouvir. Obrigada. O que me bate ao ouvir as duas é não só que tipo de liderança, que eu acho que é extremamente adequado, mas que tipo de empresa a gente está falando também, né? Porque são temáticas gigantes, cada uma delas tem um monte de coisa que a gente pode entrar. E tu olhar uma pequena empresa, ou tu olhar uma média empresa, ou tu olhar uma grande empresa, ou tu olhar uma Amazon, cara, é muito diferente a realidade. Então, é difícil comparar a laranja com uma melancia, assim, são muito diferentes. Só dizer IA e só dizer liderança, ou só dizer... são realidades, time de vendas, cara, é muito diferente. Então, um pouco disso, da Bruna ainda vai ser qualitativo, que tem como entrar um pouquinho mais, mas... eu cheguei um pouquinho depois, Carol, não entendi se o teu é qualitativo ou se é quant, É mas... quali. Ok, que ajuda um pouco mais, mas mesmo assim, né? São mundos bem diversos, assim, então só cuidar isso para vocês não estarem comparando. Daqui um pouco ver o nível de IA que a empresa tá, ou que tipo de IA que a empresa está usando, porque da mesma forma, pensar em IA pode ser um chat GPT, como pode ser todo um sistema muito mais elaborado, né? Então, toda uma inteligência da empresa já está adequada àquilo. Tu vai comparar coisas muito diferentes, então... E tem muita empresa que já tem um monte de sistematização com inteligência artificial. Então, enfim, me bate um pouco isso, assim, ao ouvir o trabalho de vocês, tá, gurias? Mas a temática tem muita coisa para explorar, com certeza. Sem Não, dúvida. Fala lá, Bruno. Vai lá. não, só ia comentar, achei super legal, obrigada pelas contribuições. Não, e o quanto a gente abriu também, talvez possa ter ficado, é que a gente abriu um pouco mais para falar sobre IA e esses temas, não necessariamente o trabalho da Carol até é bem focado em IA, o meu mais em transformação digital, e aí até entender, né, Freitas, o quanto é o caso de a gente, talvez com este exercício aqui, né, de falar sobre os temas hoje, até definir um pouquinho melhor o foco com base nisso ou não. Mas acho que isso é interessante da troca, né? Porque claro, aqui a gente abriu um pouco mais a nossa fala, né, do que o tema da pesquisa em si, mas até esse exercício já é legal para ouvir percepções, né, tanto de quem está pesquisando ou trabalhando com os temas, né? E talvez até um recorte no teu próprio referencial, desses artigos aí que você está pesquisando, né? Tentar achar que tipos de liderança que eles pesquisaram, né? Que tipo de empresa, talvez você possa até trazer isso na própria referencial. E aí depois, quando a gente definir o método, aí a gente pode contextualizar melhor, mas faz todo Sim. sentido aí, todos os comentários. Bem bom. Estou lendo aqui os comentários da Clarissa, eu acho que é interessante depois vocês pegarem também para lerem. Eu acho que é importante. O que mais? Em que medida que valeu aí a apresentação, Carol, Bruna? Como é que está a apropriação do tema, assim? Eu posso começar comentando, assim, para mim foi bem bacana participar hoje, acho que fez, assim, dar um brilho novo pro trabalho, sabe? Me apaixonar de novo ali pelo tema, porque como a gente está nessa fase agora correndo pro prazo para ir para qualificação, pô, tô focada em só escrever sobre o capítulo tal, depois só melhorar o capítulo tal. Fazia tempo que eu não parava e dava esse overview, assim, né? Opa, do que é tudo, para onde é que eu tô indo, como é que se conecta. Então, para mim foi muito bacana. Eu acho que falando por mim, né? O meu maior desafio tá nessa parte do referencial teórico, como a Patrícia falou. Quais são os autores? Quem são os seminais? Eu não consigo achar seminais, eu tô achando muita coisa, mas é tudo coisa de 2025, 2024, né? Ainda não tá bem posicionado, assim. Mas eu tô vendo bastante variedade. Acho que agora é só eu conseguir entender quais são os principais embasamentos, né? Eu tô nesse momento acadêmico. Não, super, super válido, como eu já comentei, bem bacana, assim, acho que a gente trazer também, até pela proposta, né, do mestrado profissional, a gente relacionar bastante isso também com a prática, os desafios que a gente vem vivenciando, né, e também encontrar tanto quanto isso pode, a teoria colabora com a prática, ou quanto a prática agora está nos ajudando a desenvolver, né, novos estudos. Acho que esse é o
um grande achado, assim, disso tudo. E o quanto, né, nessa etapa do processo é importante também para, como a Carol falou, ter uma visão mais macro, porque a gente acaba ficando, né, enfim, mais em etapas pontuais, às vezes isso nos ajuda a organizar, né, essa visão mais geral do trabalho e já ir ouvindo percepções ao longo do caminho também, porque a gente acaba ficando muito imerso e aí trazer essas visões de fora ajuda bastante a ir refinando ainda mais, não só na qualificação, né, mas já teve a socialização, agora tem essa troca, enfim, acho que isso é bem válido para o processo como um todo da do trabalho. Eu tinha assim, uma dica, assim, que agora, falando dos dois trabalhos, assim, de uma forma geral, né? É, acho que, por exemplo, olhando o trabalho da Carol, eu acho que é importante você contextualizar bem a IA, né? Porque muita gente hoje fala de IA achando que surgiu agora. Então, surgiu com o ChatGPT. Então, acho que vale, né, explicar um pouco, resgatar isso, né? E claro que ganhou, vamos dizer assim, a disseminação com o uso hoje da IA generativa, né? Mas não é algo que surgiu agora, né? E então acho que vale contemplar isso, né? E também os conceitos, né, estarem bem claros. Então, por exemplo, fiquei pensando, Bruna, se vale a gente falar de transformação digital, né? Ou falar na era digital, né? É, daqui a pouco, se o caminho que a gente seguir, se vai ser, né, indústria 4.0. Então, assim, esses conceitos às vezes se embolam, né? E eu não sei se a gente está aqui e falando de transformação digital, acho que já, se bobear, a gente já passou dessa fase, né? Então, talvez valha a pena a gente entender esse momento, né? E vai depender também um pouco do que a Eliane falou, né? Das empresas, de quem que a gente vai olhar, o setor, porque daqui a pouco se a gente vai, sei lá, entrevistar ali empresas do porte ali da AWS, onde que o Marcos trabalha, eles já passaram pela transformação, nem passaram pela transformação digital, né? Já É nasceram que, digital. professor, tem uma curiosidade que você está falando. É uma transformação digital de novo. É que a gente Uhum. teve lá atrás a gente, sei lá, 6, 7, acho que esse sistema começou uns 10 anos atrás, a transformação digital, Isso. né? E a gente está revivendo ele com Generative AI. E a gente está chamando de novo transformação digital. E é uma transformação digital. Mas, assim, é quesito de curiosidade, né, gente? Assim, eu acho que o termo está ficando datado, né? Transformação digital, apesar de fazer todo sentido. É uma transformação digital, né? Mas eu não sei se talvez cunhar outro ali nesse meio faça algum grau de sentido, entendeu? Porque se chega algumas, a gente não fala mais, né? Transformação Aham. digital. Nem com os clientes a gente toca nesse assunto porque virou jargão, né? Mas assim, eu acho que achando já um sinônimo a isso, porque é uma transformação digital, de novo, por uma outra tecnologia, né? Em como, eu fiquei pensando aqui da Carol, né? Tu vai falar com os líderes ou tu vai falar com os vendedores? É com os vendedores, né? Pelo que eu entendi. Ambos, eu vou entrevistar ambos e aí Ambos. depois fazer uma comparação. Porque o nível da minha experiência, assim, que é muito maior com líderes, tá? Mas da minha experiência, a realidade de vendedores, tu vai pegar pessoas que têm muitas vezes um nível de escolaridade baixíssimo, né? E vai ter muitas vezes uma realidade de distanciamento, assim, de tipo, o perfil psicológico da pessoa não se identifica com questões de burocráticas, de lançamento de dados e tudo mais. Então, assim, cuida para daqui um pouco a gente não encapsular como sendo IA, que não a dificuldade com IA, e na verdade é uma dificuldade de perfil da pessoa que ela não nem os dados mais simples eles não lançam porque eles têm dificuldade, não é o perfil normalmente do vendedor, entende? Então, para não desviar a tua busca de informações, já que é uma realidade que as empresas têm, assim, com perfil de vendas, com times de vendas, isso. Eles gostam de vender, eles gostam de estar em relacionamento, eles gostam disso. Eles não gostam de ficar lançando dados. É sempre uma briga isso nas experiências que eu vejo, tá? Então, Não, mas ela enfim. é certa, isso daí. Falando na Amazon, a gente, assim, o que mais automatizou foi o lançamento de dados, porque o vendedor não gosta disso, né? Não gosta. E para a IA está sendo maravilhosa, porque tudo aquilo que a gente não lançava, agora a gente está lançando de forma rápida e mais fácil, né? Ah, entendi. Mas, assim, o que o que você falou da questão de educação e tudo mais, é muito qual que é o alvo dela? Esse é o B2B. B2B é um espectro gigante. Você está Gigante. falando de aquisição,
é um tipo de vendedor. Você está falando de É. uma venda média, grandes empresas, pequenas empresas, como o nome é? Ciclos longos, ciclos curtos, tudo isso vai mudar a Talvez tenha adoção que de IA, nichar a um pouquinho educação mais do de vendedor, público. perfil Tem do vários. vendedor. Eu imagino que você deve estar fazendo para o teu público, porque você já tem uma empresa, você é coach, então assim, talvez pegar qual que é o teu target e colocar ele dentro do seu trabalho porque muda muito o espectro de adoção, de processos, dependendo do tipo de B2B que você está falando. É uma visão minha, tá, gente? Que estamos Concordo todos 100%. aprendendo. Não, eu ia trazer mais ou menos por aí, só que, Eliane, quando eu te escutava, eu pensei justamente no outro perfil, né? Claro que se eu estou falando de vendedores, né, em nível muito alto, segmentado do mercado, às vezes são pessoas extremamente inteligentes, e aí tem outras dimensões, por exemplo, a importância de uma LGPD bem estabelecido para que esta inteligência ela não gere rupturas, né, com aspectos éticos, legais da empresa. Então, acho que, de novo, é aquilo que vocês já falaram, tem que fazer muito bem o recorte de campo aí, porque eu acho que os dois, no mínimo dois extremos, têm riscos diferentes, mas têm riscos, né? Esse era um ponto que eu ia trazer. E aí eu levantei a mão quando o Marcos falava, né, de que eles estão ainda em transformação digital. Eu fico pensando que esse talvez seja um termo que, que ele é constante, né? Porque a transformação digital, ela, na verdade, anunciou o nascimento de um mundo, de um negócio digital. Agora, uma vez, aspas, está nascido, está transformando o tempo todo, está mudando de fase. Talvez agora a gente está lá saindo da primeira infância, vai entrar numa adolescência digital. Então, essa é a analogia que eu faço, assim, esta transformação, que já foi, assim, um start, vir a ser, um novo, ela hoje fala de um existir, né? Um existir digital em todas as suas fases. Eu cito essa parte da transformação digital porque as empresas de tecnologia elas abusaram do termo. Esse foi o problema, Isso. né? Uhum. Quando a gente decide talvez buscar alguma analogia ou algo do tipo, era mais porque tem um público que vai olhar isso, vai dar uma torcida no coisa. Mas o que a Claro. Patrícia fala é total, é uma transformação digital. Continua sendo, a gente está em outra fase dela, né? Continua sendo a mesma transformação digital. É que as empresas de tecnologia estragaram, a gente gastou esse tema, a exaustão, né? Para vender mais. Sim. Diga, Bruna. Não, eu ia comentar o quanto surge, né, ouvindo Patrícia, sobre talvez o papel do líder, né, e aí entender, claro, mas nessa governança, né, do uso da IA e das tecnologias, como tu comentou, acho que é interessante olhar, né, bom, é o líder que está pensando políticas, pensando estrutura, né, que está mais à frente disso, ou o líder está à frente da operação até por isso, e é uma discussão que a gente tem tido bastante, assim, na empresa que eu trabalho, ou clientes que a gente tem, de construir, né, essas políticas de governança de uso de IA, limites, enfim, o papel do líder em ter esse cuidado, talvez eram questões que antes ficavam um pouco fora do radar e que agora passam a existir, né? E o outro comentário, assim, é o quanto é muito boa essa discussão, né? Porque é muito difícil afunilar, acho que esse é o desafio de todo mundo que faz pesquisa, né? E assim, quanto mais a gente fala ao mesmo tempo que a gente vê a necessidade de afunilar, surgem novas coisas. Então, assim, ok, né? Como equilibrar tudo isso, acho que é o grande desafio, assim, do momento ainda, né? Tem tanta coisa interessante para se falar, para pesquisar, mas ter que escolher algo ali dentro Uma disso tudo. pontinha, Um pontinho, acho que esse é um desafio grande, assim, do momento, né? Especialmente da nossa fase aqui de pesquisa ainda, né? E ficar tranquilo que isso é uma contribuição, né? Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, né? Claro, Mas se você sem consegue dúvidas. afunilar, Aliás, seu Fundamental. feedback na minha qualificação da Patrícia, na época, fazia todo sentido. Às vezes a gente tenta É. abraçar o mundo, a gente quer tudo, né? Sim. Como a gente comentou, a gente Você quer começa querendo tudo. o Nobel, né? Aí a gente termina querendo entregar. Já vai dar Não, não é nem fora. entregar, às vezes tem razão, às vezes quando você foca em tudo, você não foca em nada, né? Então, É, e aí fica muito espaçado, você não aprofunda em nenhum tema, é, né? E aí depois, quando eu passei pela qualificação, eu falei, cara, eu realmente não vou conseguir carregar tudo isso. é.
Muitas coisas interessantes, né? Eu sei que as meninas têm aula às 6h30, né? Então, temos mais uns 5 minutinhos aí, hoje não podemos estender muito. Mas uma coisa assim que me ocorre aí, Bruna, no caso, né, é esse contexto, e talvez você possa trazer exemplos e dados na introdução para contextualizar. A Clarice aqui, ela tá aqui no grupo, não sei se ela está podendo falar agora, mas falei com ela no privado. Ela está fazendo a disciplina no sábado com a gente. E a professora que divide comigo, né, ela estava falando de um projeto que ela está trabalhando que são de gêmeos digitais, que é uma outra tecnologia, né? Ah, está dirigindo, Clarice. Né? Então, quando a gente fala de gêmeos digitais, a gente fala de IA, fala de agentes de IA. Né? Então, realmente, né, a gente está em transformação, mas o termo, Marcos tem razão aí, que está no mercado é um termo que ficou meio marcado, né? Mas entender que talvez o líder ele precise, o líder e os profissionais, né? Entender que essas mudanças vão continuar acontecendo cada vez mais rápido. É menos de falar da tecnologia em si, no caso da Bruna em particular, né, da pesquisa dela, mas falar como preparar esse líder, como a Patrícia falou, né, como encaminhar e capacitar esse líder, né, eu acho que esse é o olhar. O da Carol, talvez o olhar possa funilar aí especificamente para IA, que é o que ela quer olhar, né? E aí essa dica aí do Marcos e da Eliane, né, são importantes, né, que a Patrícia também corroborou, né? Tentar afunilar para esse escopo aí do tipo de B2B aí que você vai olhar. Posso só fazer um comentário? Pode, só não bate o Estão me carro. ouvindo? Sim, cuidado Oi? aí. Cuidado com a direção. Não, eu tô só ouvindo aqui. Não, o bacana de ouvir, assim, os trabalhos, e quanto mais a gente lê sobre, é bacana tu ver que, apesar de toda a tecnologia e cada vez mais vai ser mais necessário a gente desenvolver habilidades humanas dos líderes, né? Então, acho que isso é bem legal, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de tecnologia, cada vez mais vai ter que ter o lado humano, né? Principalmente na liderança, né? É o que um pouquinho do que a Bruna trouxe ali no referencial dela, né? A sensibilidade, né? E outros elementos ali que continuam sendo importantes, são pontuados também por autores ali, né? Dessas pesquisas. Exatamente. É. Sim, essa questão, talvez a pesquisa que a Clarice colocou, né? O engajamento e burnout, né? Porque aí está todo mundo querendo resultado para ontem, né? Todo mundo querendo resultado para ontem. E aí pode levar no esgotamento, né? E como é que a liderança ela ajuda a atravessar esse momento? Porque, gente, eu tenho visitado, falado com o cliente, não sei o que lá, os caras querem cortar custo a todo custo, fazer a IA assumir mais papéis e tudo mais, e aí tá o líder esmagado no meio do caminho, tá? Como é que ele navega? É um líder que é um líder habilitador disso, é um líder que vai tentar buscar que aquele liderado faça o reposicionamento, se o IA começar a fazer muito do que ele já estava fazendo, eu não sei, né? Só levantei alguns pontos aqui, porque é o que eu tenho visto aí fora, né? E esse grau de incerteza, esses burnouts que causam, o medo, como é que a liderança navega nesse mar aí de incerteza? Uhum. Porque é isso que eu percebo também, né? Desculpa, mas o próprio líder tendo que lidar com o seu esgotamento, com as suas questões, e ao mesmo tempo manter uma equipe engajada, atingindo resultado e aprendendo a também navegar nessas novas tecnologias, né? Acho que isso é um ponto bem relevante, assim, que eu tenho percebido bastante também. Você ia comentar, Clarice? Não, ô Freitas, é mais ou menos isso que a gente está pensando no trabalho, né? Uhum. Como que o líder vai surfar essa onda, né? Por cima, por dentro. Tem que passar por ela, né? Sem dúvida. Não, mas que bom, fiquei feliz de tu estar aqui, Clarice.
Bom, conseguiu. Ai, que bom, bem legal, adorei. Patrícia, deixo contigo aí para fazer os encaminhamentos finais aí. Então, Freitas, de novo, sou fiel ao nosso script aqui, né? Não, eu antes de passar a palavra para ti, eu só queria agradecer mais uma vez, assim, principalmente a existência desse grupo, assim, eu olho aqui, vejo pessoas que nos acompanham há tanto tempo, ao mesmo tempo vejo a Carol e a Bruna, né, que estão ainda no processo de mestrado, e essa combinação, a Clarice, que está aqui hoje, eu não a conheço, Clarice, bom te escutar, conheço por voz, por enquanto, e eu Eu acho estou que é isso que dirigindo, obrigada. é isso que faz o grupo de pesquisa, né? Que a gente possa sempre se reunir com o propósito de entender que aqui é um espaço para a gente aprender a aprender, né? Sobre pesquisa, sobre prática, sobre o que é poder se manter num coletivo que, quando a coisa apertar, a gente vem e troca uma ideia também, né? Então, fico muito feliz aí, agradeço de verdade. Agradecer aos bolsistas aí que têm dado o apoio para a gente, né? A Carol e a Bruna Sempre. já agradecemos. A todos aí que estão presentes e aproveitar, né? Para logo, logo a gente vai estar dando notícia ali no nosso grupo do WhatsApp, do nosso próximo encontro, que vai ser no dia 20, já tem data, né? A gente está finalizando o escopo, a organização, né? Que vai ocorrer junto com a Semana Acadêmica da IGN. E a gente tem aqui a nossa decana que nos lidera nesse processo, né? Então, a gente vai fazer o Desafios da Liderança, igual a turma de vocês fez ano passado, né, Bruna, Carol, lembra? Esse ano vai ser no dia 20 à noite, né? Legal. E aí a gente também logo, logo vai estar divulgando ali, né, esse E é evento. mais um espaço desse grupo, né? Então a gente segue costurando. Desafios da Liderança não é novo, o grupo de pesquisa não é novo, Semana da Higiene não é nova, mas tudo isso junto, misturado, quem sabe traz uma novidade, né? Então, tá. Obrigado, então, mais uma vez, pela presença de todos aí. Já tiramos as fotinhas, né? E sem mais delongas aí, parabéns pelos trabalhos, Carol, Bruna, obrigado. Nos vemos aí no dia 20, já estão todos convidados, vai ser no dia 20, vai ser numa quarta noite, né? E aí logo, logo a gente está aí divulgando aí provavelmente vai ser híbrido, né, Patrícia? Provavelmente. Ou ainda não sabemos. Ainda não sabemos, né? Eu só ia complementar que dia 19, que é terça-feira à noite, vai ter a semana presencial lá no Auditório Papa Francisco em São Leopoldo, vai ser bem bacana também, né? Vamos ter o presidente da Federação, representante do Conselho de Administração, né? A Claudinha, que é a nossa presidente da Angrade. Então, a gente estende o convite aí para o grupo de pesquisa, para o Desafios da Liderança, para toda semana, e assim que a gente tiver a programação completa a gente está passando, certo? Bom, Abraço a todos aí, pode bom encerrar. ver Obrigada, a todos, gente. Tchau, rever. tchau. Abração. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.